Bem-vindos ao canal Amantes da Escuridão. Eu nunca acreditei em bruxaria. Sempre achei que fosse coisa de filme, de contos antigos para assustar crianças. Mas tudo mudou naquela noite, quando me mudei para aquela casa antiga no meio da floresta. Meu nome é Samantha. Sou uma ilustradora freelancer e, na época, estava procurando um lugar tranquilo para trabalhar em um projeto importante. A casa era perfeita, isolada, cercada por árvores altas e silenciosas, com um ar de mistério que eu achava charmoso. O preço era baixo demais para ser verdade, mas eu ignorei os avisos do corretor sobre histórias estranhas associadas ao local. Afinal, histórias são só histórias, certo? A casa era antiga, construída no início do século XX, com paredes de madeira escura e janelas estreitas que mal deixavam a luz do sol entrar. O porão era o que mais me intrigava. A porta estava trancada e o corretor disse que não tinha a chave. Ele evitou falar muito sobre o assunto, mas eu notei o olhar preocupado em seus olhos. Na época, achei que ele estava apenas tentando criar um clima dramático. Agora, eu gostaria de ter prestado mais atenção. O tema central da minha história é a curiosidade. Aquela curiosidade insuportável que nos faz mexer onde não devemos, que nos leva a ignorar avisos e acreditar que podemos controlar o desconhecido. Mas algumas coisas não foram feitas para serem descobertas. A primeira noite na casa foi tranquila. O silêncio era quase reconfortante e eu me sentia em casa. Mas no segundo dia, comecei a notar coisas estranhas. Sons de passos no andar de cima, mesmo sabendo que estava sozinha. Um cheiro doce e enjoativo que vinha do porão, como se algo estivesse apodrecendo lá embaixo. E os sussurros. Os sussurros. Eram tão baixos que eu pensava estar imaginando. Mas sempre que eu parava para ouvir, eles ficavam mais altos, como se alguém estivesse tentando me dizer algo. Foi então que encontrei o diário. Ele estava escondido atrás de uma prateleira na cozinha, empoeirado e esquecido. As páginas estavam amareladas e cheias de anotações em uma caligrafia antiga. Era o diário de uma mulher chamada Margarida, que viveu na casa nos anos 1920. Ela falava sobre rituais, feitiços e algo chamado o Pacto das Sombras. No final do diário, havia uma página inteira dedicada a um aviso. Não abra a porta do porão, elas estão lá. Eu devia ter parado ali. Devia ter jogado o diário fora e seguido minha vida. Mas a curiosidade foi mais forte. Decidi investigar o porão. Afinal, o que poderia haver de tão assustador lá embaixo? Erro fatal. A porta do porão era pesada, feita de madeira grossa com uma fechadura enferrujada. Eu precisei de uma marreta para arrombá-la. Quando finalmente consegui abri-la, o cheiro doce e enjoativo ficou insuportável. Desci as escadas com uma lanterna na mão, o coração batendo forte. O porão era úmido e escuro, com paredes de pedra cobertas por musgo. No centro do cômodo havia um círculo desenhado no chão, com símbolos estranhos e velas pretas que pareciam ter sido usadas recentemente. Foi então que os sussurros começaram de novo, mas desta vez eram claros, como se estivessem ao meu redor. Você não devia ter vindo. Ela está aqui. Cuidado com as sombras. Eu tentei racionalizar, pensar que era apenas o vento ou minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia que não era normal. Quando me virei para sair, a porta do porão bateu sozinha, me deixando no escuro completo. O pânico tomou conta de mim instantaneamente. O som da madeira rangendo ecoou pelas paredes de pedra, e o ar gelado do porão parecia se fechar ao meu redor. Eu gritei, mas minha voz foi engolida pelo silêncio pesado que se instalou. A lanterna que eu segurava caiu no chão, rolando para longe, e a única luz que restou foi o fraco brilho da tela do celular, que eu rapidamente peguei do bolso. Comecei a me mover às cegas, tentando encontrar a escada. Minhas mãos tremiam, enquanto tateavam as paredes úmidas e frias. Os sussurros, que antes eram apenas um murmúrio distante, agora pareciam estar ao meu redor, saindo das sombras. Você não devia ter vindo. Ela está aqui. Cuidado com as sombras. As vozes eram claras, quase íntimas, como se alguém estivesse bem ao meu ouvido. Eu senti o coração acelerado, batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. De repente, algo tocou meu ombro.
Eu gritei novamente, me virando bruscamente, mas não havia nada lá. A lanterna que havia caído no chão acendeu sozinha, iluminando o círculo desenhado no centro do porão. As velas pretas, que antes estavam apagadas, agora estavam acesas, suas chamas tremeluzindo em uma luz azulada e fria. O cheiro doce e enjoativo se intensificou, quase me fazendo engasgar. Eu sabia que precisava sair dali. Eu me ajoelhei, peguei a lanterna e apontei a luz para a escada. As sombras pareciam se mover, se esticando em minha direção, como se tentassem me impedir. Eu comecei a subir os degraus, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se algo estivesse me puxando para trás. Os sussurros agora eram gritos, ensurdecedores, e eu senti uma pressão no peito, como se mãos invisíveis tentassem me segurar. Quando finalmente alcancei a porta, ela estava trancada. Bati desesperadamente, gritando por ajuda, mas sabia que não havia ninguém para me ouvir. Foi então que me lembrei da marreta que havia usado para arrombar a porta antes. Olhando para trás, eu vi a marreta no chão, perto do círculo. As sombras estavam se aproximando, tomando formas humanoides, e as velas tremeluziam violentamente. Com um esforço sobre-humano, desci os degraus novamente, peguei a marreta e voltei correndo para a porta. Eu bati com toda a força que tinha, 1, 2, 3 vezes, até que a madeira rachou e a porta se abriu. Eu me joguei para fora, caindo no chão da cozinha, ofegante e suando frio. A porta do porão se fechou sozinha atrás de mim, e o silêncio voltou à casa. Eu fiquei ali sentada no chão, tremendo, tentando processar o que havia acontecido. Olhei para a porta do porão, agora intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo estava lá, algo que não deveria ter sido perturbado. A partir daquele momento, eu evitei o porão a todo custo. Eu tranquei a porta e coloquei móveis na frente, tentando me convencer de que estava segura. Mas os sussurros continuaram. As sombras ainda se moviam nos cantos da casa, e eu sabia que não poderia escapar tão facilmente. O porão era apenas o começo. Algo havia sido despertado, e agora estava à solta. Tentei racionalizar, pensar que talvez fosse apenas o estresse da mudança ou a solidão. Mas no fundo eu sabia a verdade. O diário de Margarida não era apenas um conto assustador, era um aviso. E eu havia ignorado. Passei a noite acordada, sentada no sofá da sala, com todas as luzes acesas. Eu sabia que não poderia dormir, não com aquela sensação de que algo estava me observando, esperando. O porão estava quieto, mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que as sombras voltassem, e elas voltaram. A partir daquele dia, as coisas só pioraram. As velas do porão apareciam acesas em diferentes cômodos da casa, mesmo que eu as apagasse. Os sussurros se tornaram vozes, e as vozes se tornaram gritos. Eu via sombras se movendo no canto do meu olho, mas quando eu virava, não havia nada lá. Comecei a sentir uma presença constante, como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo para agir. A revelação veio em um sonho. Eu vi Margarida, a mulher do diário, realizando um ritual no porão. Ela estava cercada por figuras sombrias, entoando palavras em uma língua que eu não entendia. No final, ela fez um pacto com algo que não conseguia ver, algo que prometeu poder em troca de uma oferenda. Uma alma. Quando acordei, estava no porão, de pé no meio do círculo, com uma vela preta na mão. Não me lembrava de ter descido. Até lá. Quando acordei no porão, de pé no meio daquele círculo maldito, com uma vela preta na mão, meu primeiro instinto foi gritar. Mas o som não saiu. Minha garganta estava seca, como se tivesse engolido cinzas, e o ar ao meu redor parecia pesado, opressivo. A lanterna que eu havia deixado no chão ainda estava acesa, mas sua luz era fraca, quase engolida pela escuridão que parecia pulsar ao meu redor. Eu olhei para a vela que segurava. Ela estava fria, mas a chama tremeluzia, lançando sombras, dançantes nas paredes de pedra. Meus dedos tremiam tanto que quase a deixei cair. Como eu vim parar aqui? Eu não me lembrava de ter descido até o porão. A última coisa que lembrava era de estar na cama tentando dormir, ouvindo os sussurros distantes que pareciam vir de todos os lados. E agora,
Aqui estava eu, no centro daquela maldição. O sonho. Margarida. Eu a vi tão claramente, como se estivesse lá, testemunhando tudo. Ela estava cercada por aquelas figuras sombrias, entoando palavras em uma língua que parecia vir de outro mundo. E o pacto, meu Deus, o pacto. Algo invisível, algo que não podia ser nomeado, prometeu poder em troca de uma alma. Margarida já aceitou, e agora eu estava presa na mesma teia. Meu corpo parecia não me obedecer. Eu queria correr, sair dali, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem enraizadas no chão. As sombras ao meu redor começaram a se mover, se esticando em minha direção como tentáculos escuros. Os sussurros voltaram, mas agora eram mais claros, mais urgentes. Você é nossa agora. Não há escapatória. Aceite o pacto. Eu fechei os olhos com força, tentando me concentrar. Isso não é real, repeti para mim mesma. Mas quando abri os olhos novamente, as sombras estavam mais próximas, quase me tocando. A chama da vela que eu segurava começou a vacilar, como se estivesse prestes a se apagar. E se ela apagasse? O que aconteceria comigo? Com um esforço sobre-humano, consegui me mover. Joguei a vela no chão, longe de mim, e corri em direção à escada. As sombras pareciam me perseguir, se esticando atrás de mim, tentando me alcançar. Eu subi os degraus 2 a 2, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando cheguei à porta, eu olhei para trás, para as sombras que se aproximavam, e tomei uma decisão. Não podia ficar ali, paralisada pelo medo. Eu precisava sair. As sombras pareciam gritar agora, vozes distorcidas e furiosas, mas eu ignorei. Eu me joguei para fora, caindo no chão da cozinha, ofegante e suando frio. Eu sabia que não havia escapado. As sombras ainda estavam lá, nos cantos da casa, esperando. Eu podia senti-las, mesmo que não as visse. E os sussurros, eles nunca pararam. Agora, eles eram mais do que apenas vozes. Eram promessas, ameaças. Você é nossa agora. Não, já há escapatória. Eu tentei me convencer de que era apenas minha mente me pregando peças, que o estresse e o cansaço estavam me afetando. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Margarida havia me mostrado o que eu precisava ver. Eu havia despertado algo que não deveria, e agora elas queriam minha alma. As manifestações sobrenaturais se intensificaram. Objetos começaram a se mover sozinhos. As paredes da casa gemiam como se estivessem vivas, e as sombras pareciam se esticar e se contorcer, tomando formas humanoides. Eu tentava ignorar. Tentava me convencer de que era apenas minha mente me pregando peças, mas sabia que não era verdade. As vozes agora falavam diretamente comigo, me chamando pelo nome, dizendo que eu nunca escaparia. Eu me sentia cada vez mais isolada. Tentei contar aos meus amigos, mas eles achavam que eu estava ficando louca. Meu telefone parou de funcionar e o carro não ligava. Era como se a casa não quisesse que eu saísse. As sombras começaram a se aproximar, sussurrando promessas de poder se eu aceitasse o pacto. Mas eu sabia o que isso significava. Eu ficaria presa ali para sempre, assim como Margarida. Decidi que precisava acabar com aquilo. Pesquisei sobre rituais de proteção e encontrei um que supostamente poderia quebrar o pacto. Reuni os materiais necessários: sal, velas brancas, ervas e um punhal de prata. Voltei ao porão, onde o círculo ainda estava desenhado no chão. Acendi as velas e comecei a entoar as palavras que havia aprendido. As sombras se agitaram, os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores e o ar ficou gelado. Foi então que ela apareceu. Margarida. Sua figura era pálida e translúcida, com olhos escuros e vazios. Ela se moveu em minha direção, sussurrando que eu não poderia escapar, que o pacto era eterno. Eu segurei o punhal com força e continuei o ritual, mesmo com o medo me consumindo. Quando terminei, houve um clarão de luz e tudo ficou em silêncio. Eu sobrevivi, mas não sei por quanto tempo. As sombras ainda estão lá nos cantos da casa esperando. O pacto não foi quebrado, apenas adiado.
Eu sinto que elas estão me observando, esperando eu cometer outro erro. A casa não me deixa ir embora. Toda vez que tento sair, algo me traz de volta. E os sussurros, eles nunca param. Agora eu entendo o aviso no diário. Não abra a porta do porão. Elas estão lá. Eu devia ter ouvido. Mas agora é tarde demais. Se você está ouvindo isso, por favor, não cometa o mesmo erro que eu. Algumas portas não devem ser abertas. Algumas sombras não devem ser despertadas. Ela está vindo. Eu preciso ir. Deixe seu like. Se alguém lhe oferecesse um presente misterioso, você aceitaria? E se esse presente viesse de uma bruxa? Eu também nunca acreditei nessas coisas, até o dia em que fiz a pior escolha da minha vida. O que parecia um simples gesto de curiosidade se tornou o meu pior pesadelo. E agora conto essa história para que você nunca cometa o mesmo erro que eu. Meu nome é Cecília e sempre fui cética quanto a lendas urbanas e superstições. Moro em uma pequena cidade do interior, um lugar pacato, cercado por florestas. Trabalho como professora em uma escola local e levo uma vida comum, ou pelo menos levava, até aquele encontro. Desde criança, ouvia os mais velhos falarem sobre a bruxa da floresta, uma mulher amaldiçoada que vagava entre as árvores, oferecendo presentes para aqueles que estivessem prestes a enfrentar seu pior destino. Diziam que ninguém sabia de onde ela vinha, mas que seu nome era sussurrado em pesadelos por aqueles que a viam. Segundo os boatos, a bruxa oferecia objetos encantados a pessoas específicas, e quem aceitava seu presente desaparecia sem deixar vestígios. Alguns acreditavam que ela era uma alma vingativa, condenada a amaldiçoar aqueles que cruzavam seu caminho. Outros diziam que era um teste, um jogo macabro no qual a única regra era nunca aceitar nada de suas mãos. Eu nunca levei essas histórias a sério, até que em uma tarde qualquer, enquanto caminhava pela praça da cidade, avistei uma mulher encapuzada se aproximando de mim. Seu rosto era enrugado, seus olhos afiados como lâminas. Ela sorriu de forma assustadora e estendeu um pequeno embrulho amarrado com um laço vermelho. Aceite, minha querida. Este presente mudará sua vida para sempre, disse ela, sua voz sussurrando, como o vento frio da noite. Hesitei, mas algo dentro de mim, talvez a curiosidade ou apenas um instinto estranho, me fez pegar o embrulho. Assim que meus dedos tocaram o tecido áspero, um calafrio percorreu minha espinha. A mulher sumiu na escuridão sem deixar rastros. Meu coração batia acelerado, mas tentei me convencer de que era apenas uma coincidência. Naquela noite, em casa, abri o pacote. Dentro havia um pequeno espelho, antigo e manchado. Assim que olhei para ele, senti uma tontura, como se algo estivesse me puxando para dentro do vidro. As sombras no reflexo pareciam se mover por conta própria. Um sussurro suave ecoou pelo quarto, chamando meu nome. Tentei ignorar e guardei-o, de volta no pacote, mas o espelho começou a aparecer em lugares inesperados. Eu o guardava na gaveta, mas no dia seguinte, ele surgia sobre a mesa. Certa vez, o escondi no porão. E ainda assim, ele reaparecia na minha cama. A cada noite, os sussurros ficavam mais altos, transformando-se em gritos aterrorizantes. Desesperada, busquei ajuda com uma velha curandeira da cidade. O pequeno casebre dela ficava na parte mais isolada do vilarejo, cercado por ervas secas e amuletos pendurados na porta. Quando entrei, o cheiro forte de incenso e ervas queimadas tomou conta dos meus sentidos. A mulher, de pele enrugada e olhos cansados, me olhou como se já soubesse por que eu estava ali. Você aceitou o presente da bruxa, não foi? Sua voz saiu baixa, quase um lamento. Assenti, trêmula, e coloquei o espelho sobre a mesa. O olhar da curandeira se fixou no objeto e seu rosto empalideceu. Esse espelho não pertence a este mundo. Ele é um portal e ela virá buscá-lo. Mas se ainda quiser se salvar, há algo que precisa fazer. Seguindo as instruções da curandeira, fui até a floresta naquela mesma noite, cavando um buraco profundo para enterrar o espelho. Mas assim que a primeira pá de terra caiu sobre ele, o vento ficou forte, as árvores se retorceram
e um grito ecoou na escuridão. Olhei para trás e vi ela. A bruxa estava ali, me observando, seus olhos brilhando como brasas. Sua pele parecia enrugada como a casca de uma árvore antiga, e seus cabelos desgrenhados esvoaçavam ao redor de um rosto cadavérico. Seu rosto estava envolto em sombras, mas sua presença era esmagadora, fazendo meu corpo inteiro estremecer. Ela se aproximou lentamente. Seus passos quase não faziam som sobre a terra úmida. Você não pode devolver o que já é seu, sussurrou, sua voz ecoando em minha mente como um feitiço enraizado no tempo. Meu corpo congelou de medo. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. A floresta ao meu redor se distorceu, as sombras se alastrando como se tivessem vida própria. De repente, senti algo agarrar meus tornozelos, mãos espectrais emergindo da terra. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu no vácuo da noite. A bruxa se aproximou lentamente, seus lábios formando um sorriso funesto. O ar ao meu redor ficou denso, difícil de respirar. A bruxa ergueu uma das mãos esqueléticas e apontou para mim. Uma dor lancinante atravessou meu peito, como se garras afiadas estivessem me rasgando por dentro. Caí de joelhos, ofegante, sentindo as sombras se estendendo até mim, tentando me engolir. Em um último ato de desespero, agarrei a pá e, com um golpe certeiro, golpeei o espelho com toda a força que me restava. O vidro se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor e a bruxa soltou um grito inumano, um som que parecia ser formado por centenas de vozes agonizantes. O vento rugiu ao meu redor. Os galhos das árvores se dobraram como se estivessem se curvando a algo invisível. E então, tudo ficou em silêncio absoluto. Acordei em casa sem lembrar como voltei. O espelho havia sumido, mas algo dentro de mim nunca mais foi o mesmo. Desde aquela noite, vejo sombras que ninguém mais vê. Ouço sussurros no vento que chamam meu nome. Sei que a bruxa ainda está lá fora, esperando. Se um dia uma mulher estranha lhe oferecer um presente, recuse. Ou talvez seja tarde demais. Gostou da história? Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Você aceitaria um presente de uma bruxa? Compartilhe sua opinião abaixo. Se inscreva no canal. Eu nunca acreditei em bruxaria. Achava que eram apenas histórias inventadas para assustar crianças. Mas o que aconteceu comigo naquela cidadezinha isolada mudou completamente minha visão sobre o mundo. Meu nome é Paulo, sou historiador e trabalho como pesquisador de culturas antigas. Foi minha profissão que me levou a um vilarejo esquecido no interior do país, um lugar que poucos ousavam visitar. Eu estava atrás de documentos sobre um julgamento de bruxas ocorrido séculos atrás. O que encontrei foi muito mais do que meros registros. O vilarejo de Pedra Negra parecia parado no tempo. Casas de madeira rangiam ao vento. Ruas de terra eram ladeadas por árvores retorcidas e o silêncio era inquietante. Os poucos moradores evitavam me olhar nos olhos e sempre que eu perguntava sobre o julgamento das bruxas, desviavam o assunto ou simplesmente se afastavam. Finalmente, um idoso chamado Ambrósio concordou em falar comigo. Em sua casa escura e repleta de ervas penduradas, ele sussurrou que as bruxas nunca foram embora. Elas ainda vivem entre nós, disse ele com olhos arregalados. Séculos atrás, Pedra Negra foi palco de uma das maiores caças às bruxas do país. Mulheres foram acusadas de feitiçaria, torturadas e queimadas vivas em uma clareira no coração da floresta. O motivo oficial era a heresia, mas a verdade era mais sombria. As vítimas não eram feiticeiras comuns, pertenciam a um antigo culto que dominava rituais proibidos. A lenda diz que, antes de morrerem, lançaram uma maldição sobre a vila, jurando vingança contra seus algozes e suas futuras gerações. Alguns acreditam que suas almas jamais partiram, presas entre este mundo e o outro, esperando o momento certo para retomar o que lhes foi tirado. Achei que fosse apenas superstição, mas aquela noite, meu ceticismo começou a se desfazer. Acordei com sussurros vindos da floresta, vozes femininas, cantando em uma língua estranha. Olhei pela janela
e vi silhuetas se movendo entre as árvores. A lua cheia iluminava 3 figuras encapuzadas, dançando ao redor de uma fogueira. Meus instintos me diziam para ficar onde estava, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei minha lanterna e saí da casa, seguindo os murmúrios pela trilha de terra. Quando me aproximei, a fogueira se apagou num sopro de vento e um frio cortante percorreu minha espinha. Antes que eu pudesse correr, uma mão gelada segurou meu pulso. Uma mulher de olhos escuros e penetrantes me fitava. Seu rosto era belo, mas algo em sua expressão me causava um medo irracional. "Você não devia estar aqui, forasteiro", disse ela, sua voz soando em um tom quase hipnótico. Tentei me soltar, mas sua mão parecia cravar-se em minha pele. Agora que viu, não há mais volta. As outras 2 figuras se aproximaram, e antes que eu pudesse reagir, senti uma tontura violenta. Tudo girou ao meu redor e caí no chão, apagado. Acordei em meu quarto, mas algo estava diferente. Minhas roupas estavam cobertas de terra e meu braço ardia. Ao olhar para minha pele, vi um símbolo estranho marcado a fogo. Corri até o espelho e por um momento vi o reflexo de outra pessoa. Uma mulher com longos cabelos negros e um sorriso cruel. O pânico tomou conta de mim. Saí cambaleando para a rua, buscando ajuda, mas ninguém quis me ouvir. O olhar dos moradores agora era de puro medo. Ambrósio me encontrou e puxou-me para dentro de sua casa, fechando todas as portas e janelas. "Eles marcaram você", sussurrou. "Você pertence a elas agora." A marca em meu braço era um símbolo ancestral, um elo entre o mundo físico e o espiritual. Era o mesmo selo encontrado em documentos antigos sobre o julgamento das bruxas, um emblema que significava submissão. Agora, eu fazia parte do pacto, mesmo sem querer. Recusei-me a acreditar. Tentei lavar a marca, tentei queimá-la, mas ela apenas se aprofundava na pele, pulsando como se estivesse viva. Noite após noite, os sussurros voltavam. Eu via sombras à espreita nas esquinas, sentia toques invisíveis me arranhando no escuro. Meu corpo ficava cada vez mais fraco, e sonhos estranhos tomavam minhas noites. Visões de rituais antigos, de sangue derramado sobre pedras sagradas, de promessas feitas em troca de poder. Eu estava sendo puxado para algo que não entendia, algo que não conseguia combater. Foi então que compreendi. Eu não era apenas uma testemunha, eu era o próximo. Minha pesquisa, minha presença ali, tudo fazia parte de um chamado maior. As bruxas de Pedra Negra não eram apenas lendas. Elas ainda existiam, ocultas entre os moradores. Mulheres de olhar intenso que falavam pouco, mas pareciam saber mais do que deveriam. Algumas eram descendentes diretas daquelas que foram queimadas, carregando o fardo de séculos de dor e vingança. Eu me tornei um deles, parte do ciclo que nunca termina. Tentei fugir, mas a cada passo que dava para fora do vilarejo, a dor aumentava. Meu corpo se recusava a me deixar partir. Eu estava preso. A transformação era inevitável. Meus olhos começaram a ver o que antes estava oculto. Meus sentidos se aguçaram e, no fundo, uma voz antiga sussurrava segredos que eu jamais deveria conhecer. Agora eu entendo. Aquele lugar não era apenas um vilarejo amaldiçoado. Era um santuário das bruxas. E eu havia sido escolhido para continuar sua história. Agora, escrevo este relato na esperança de que alguém o encontre. Não sei quanto tempo me resta antes que eu me torne um deles. Se algum dia visitarem Pedra Negra, não façam perguntas. Não olhem nos olhos das mulheres de lá. E, acima de tudo, nunca sigam os sussurros da floresta. Se gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que achou. Você já ouviu falar de um vilarejo com histórias sombrias como essa? Compartilhe sua experiência. Até o próximo vídeo. Curta.